A parábola do filho pródigo. O caminho da redenção. Um pai amoroso. 2 filhos. Uma escolha que mudaria tudo. Esta não é apenas uma história antiga contada há 2000 anos. É um espelho da própria alma humana, um reflexo atemporal dos dramas que vivemos em nossas famílias e em nossos corações. Uma narrativa que transcende culturas e atravessa gerações, tocando o que há de mais profundo em nossa humanidade. Imagine a cena. O sol da Judéia banhava os campos verdejantes da propriedade. Os empregados trabalhavam com vigor, o gado pastava tranquilamente e os celeiros estavam repletos dos frutos de anos de trabalho árduo. Uma família respeitada, uma casa próspera. E então, como um raio em céu azul, o impensável aconteceu. O filho mais novo, inquieto, com os olhos ardendo de ambição e o coração repleto de sonhos distantes, aproximou-se do pai durante o jantar. O silêncio tomou conta do ambiente quando ele pronunciou as palavras que dilacerariam aquela família. Pai, dê-me agora a minha parte da herança que me cabe. Os talheres pararam no ar. O irmão mais velho engoliu em seco. Os servos baixaram os olhos constrangidos. Aquelas palavras não eram apenas um pedido, eram uma afronta, uma declaração brutal e fria. Prefiro seus bens à sua presença. Para mim, você já está morto. Não quero esperar que a natureza siga seu curso. Quero o que é meu e quero agora. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. As rugas no rosto do pai aprofundaram-se, marcadas não pelos anos, mas pela dor que atravessava seu coração como uma espada afiada. Quantas vezes também proferimos palavras irrefletidas que ferem aqueles que mais nos amam? Quantas vezes confundimos posses com amor, liberdade com abandono? O pai poderia ter negado. A lei lhe dava esse direito. Poderia ter repreendido o filho pela audácia, pela insensibilidade, pela ingratidão. Mas não o fez. Em um ato que misturava dor e respeito pela escolha do filho, ele dividiu seus bens. 1/3 para o filho mais novo, 2/3 para o primogênito, como mandava a tradição. O filho mais novo não perdeu tempo. Em poucos dias converteu sua herança em dinheiro, reuniu todos os seus pertences e partiu para uma terra distante. A poeira do caminho ainda não havia assentado quando a celebração de sua independência começou. As moedas de ouro brilhavam sob o sol de terras estrangeiras. Aquele jovem judeu, criado sob rígidos preceitos morais e religiosos, agora se via livre para experimentar tudo o que seu pai e sua comunidade consideravam proibido, imoral, pecaminoso. O brilho do ouro o cegou. As noites tornaram-se dias, o vinho corria solto, os amigos multiplicavam-se como moscas atraídas pelo mel de sua riqueza. Hospedado nas melhores estalagens, vestido com as roupas mais finas, cercado por pessoas que riam de suas piadas e aplaudiam cada gesto extravagante. O filho pródigo vivia o sonho, ou assim pensava. Em mansões luxuosas, festas intermináveis e prazeres momentâneos, ele acreditava ter encontrado finalmente a vida que merecia. Longe das regras, longe das responsabilidades, longe dos olhares reprovadores, longe do trabalho árduo nos campos de seu pai. Mas você já percebeu como o tempo possui uma honestidade cruel? Como a realidade tem uma maneira impiedosa de dissipar nossas ilusões? Dia após dia, semana após semana, o dinheiro que parecia infinito começou a escorrer por entre seus dedos como água. As extravagâncias que antes pareciam necessárias, agora revelavam-se como o que realmente eram, tentativas vazias de preencher um vazio que crescia em seu interior. Quantas vezes também nós confundimos prazer com felicidade? Quantas vezes trocamos o que é duradouro pelo que é passageiro? E então, quando a última moeda de ouro rolou para longe, quando as bolsas que antes estufavam agora pendiam vazias em sua cintura, uma transformação assombrosa aconteceu ao seu redor. Os sorrisos se converteram em expressões indiferentes. Os abraços calorosos deram lugar a olhares de desprezo. Os brindes em seu nome foram substituídos por sussurros pelas suas costas. De repente, estava sozinho, completamente sozinho em uma terra estranha,
sem família, sem amigos verdadeiros, sem recursos. A fome começou a apertar seu estômago, enquanto a vergonha apertava sua garganta. Como se não bastasse o colapso financeiro e social, uma fome devastadora assolou toda a região. Os preços dos alimentos dispararam, o trabalho escasseou e a competição por qualquer migalha tornou-se feroz. O jovem, que jamais havia precisado trabalhar para comer agora, implorava por qualquer oportunidade. Bateu de porta em porta, oferecendo-se para os serviços mais básicos, disposto a qualquer coisa para sobreviver. Finalmente, um fazendeiro local ofereceu-lhe um trabalho, o único disponível: cuidar de porcos. Para entender o peso desta humilhação, precisamos lembrar: para os judeus, os porcos eram animais impuros. Trabalhar com eles não era apenas degradante, era tornar-se ritualmente impuro, excluído da comunidade religiosa. Era a última fronteira da degradação, o símbolo máximo do quanto havia caído. Ali, coberto de lama até os joelhos, com o odor nauseante dos animais impregnado em suas roupas rasgadas, com o estômago retorcendo-se de fome e o coração sangrando de arrependimento, ele observava os porcos comerem vorazmente e desejava, com que intensidade desejava, poder alimentar-se das mesmas alfarrobas que os animais devoravam tão avidamente. Mas nem isso lhe era permitido. Seu empregador contava cada grão de comida, garantindo que nada fosse desperdiçado, com um funcionário faminto quando poderia alimentar os valiosos porcos. Nas noites frias, deitado sobre palha suja em um canto do chiqueiro, com o estômago vazio e a alma ainda mais vazia, ele lembrava-se da mesa farta de seu pai. Recordava os jantares em família, o pão fresco todas as manhãs, os empregados bem alimentados e respeitados. Você consegue sentir o peso dessa solidão, o amargor desse arrependimento, a dor dilacerante de saber que você mesmo é o arquiteto de sua desgraça? O contraste não poderia ser mais cruel. De filho privilegiado a menos que um servo, de herdeiro a indigente, de membro respeitado de uma família a pária em terra estrangeira. Há momentos na vida em que precisamos chegar ao nosso próprio fundo do poço para finalmente olhar para cima. Momentos em que todas as ilusões são despedaçadas e, pela primeira vez, enxergamos com clareza. E então, em meio à lama, à fome e ao desespero, aconteceu o que a Bíblia descreve com uma frase simples, mas profundamente significativa. Ele caiu em si. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Este é o momento mais poderoso da parábola, o instante exato em que o jovem desperta de sua loucura. O segundo preciso em que a névoa da arrogância se dissipa e, como um homem que emerge de um pesadelo, ele vê a realidade com olhos novos. Não era apenas fome física que o atormentava, embora ela fosse real e dolorosa. Era uma fome mais profunda, uma fome da alma, uma saudade do lar que transcendia paredes e teto. Era a ausência do amor, do respeito, da dignidade, da comunhão, todas essas coisas que ele havia trocado por um punhado de moedas e momentos efêmeros de prazer. Pela primeira vez em muito tempo, ele enxergou seu pai como realmente era. Não um obstáculo à sua liberdade, mas a fonte de tudo o que realmente importava na vida. Quanto tempo levamos para reconhecer nossos próprios erros? Quanto sofrimento suportamos antes de admitir que precisamos voltar? Quanto orgulho engolimos antes de dizer errei? A verdadeira sabedoria muitas vezes nasce no solo fértil da humilhação. Foi ali, entre porcos, que o filho pródigo tornou-se sábio. A decisão estava tomada. Voltaria para casa. Não como filho. Esse direito ele havia jogado fora quando exigiu sua herança e partiu. Voltaria como servo, trabalhando para ganhar cada pedaço de pão, cada gole de água. Em sua mente, ensaiava 1000 vezes o discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Palavras insuficientes, ele sabia. Como poderiam simples palavras reparar a dor causada, os anos perdidos, a honra manchada?
mas eram tudo o que tinha para oferecer, além de um coração verdadeiramente arrependido. Com as roupas esfarrapadas, os pés descalços e feridos, o corpo marcado pelas cicatrizes das escolhas erradas, ele iniciou a jornada de volta. Cada passo era doloroso, não apenas pelos calos nos pés ou pela fraqueza da fome, mas principalmente pelo peso da vergonha que carregava. A estrada parecia interminável. O sol inclemente castigava sua pele já queimada. A sede secava sua garganta. A fome enfraquecia seus músculos. Mas havia algo diferente nesta jornada, comparada àquela em que partira. Agora caminhava com um propósito, com uma esperança, mesmo que tênue. Quantos de nós conhecemos este caminho de volta, esta estrada pavimentada com arrependimento sincero, esta trilha marcada por lágrimas verdadeiras? À medida que se aproximava da propriedade familiar, o coração acelerava. E se fosse rejeitado? E se as portas estivessem fechadas para sempre? E se o pai, justamente magoado, virasse-lhe as costas como ele fizera? Seria justo, pensava. Não tinha o direito de esperar mais que isso. E então, o inesperado acontece. Ainda quando estava longe, o pai o avistou. Aqueles olhos paternos que diariamente vasculhavam o horizonte com esperança obstinada, finalmente encontraram o que tanto procuravam. Você consegue visualizar um homem idoso, respeitável patriarca, abandonando sua dignidade e correndo? Na cultura do Oriente Médio antigo, homens respeitáveis não corriam. Era considerado indigno, impróprio, humilhante. Mas o amor verdadeiro não se importa com aparências ou convenções sociais. O pai correu como um jovem, as sandálias levantando poeira, as vestes esvoaçando ao vento, o coração prestes a explodir no peito, não de cansaço, mas de alegria indescritível. Antes mesmo que o filho pudesse pronunciar seu discurso ensaiado, estava envolvido nos braços fortes e amorosos do pai. Abraçado, beijado, banhado em lágrimas de alegria, restaurado à posição de filho antes mesmo de pedir para ser tratado como servo. O discurso cuidadosamente preparado mal começou a sair de seus lábios. Pai, pequei contra o céu e contra ti, quando foi interrompido por ordens que o deixaram atônito. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calcem sandálias em seus pés, matem o novilho cevado, vamos celebrar com um banquete. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Cada ordem tinha um significado profundo. A melhor roupa simbolizava a restauração de sua honra. O anel representava a autoridade familiar devolvida. As sandálias eram o símbolo de um filho. Servos andavam descalços. O novilho cevado, reservado para as maiores celebrações, indicava a magnitude daquele momento. A festa não era pela volta de um filho perfeito, era pela volta de um filho. Ponto. As músicas ecoaram pela propriedade. Os servos corriam de um lado para outro, preparando o grande banquete. O aroma de comida recém-preparada enchia o ar. Os convidados chegavam, curiosos sobre o motivo de tanta alegria. E no centro de tudo, um jovem atordoado pela graça imerecida, pela misericórdia incompreensível, pelo amor que transcendia toda a lógica humana. Um jovem que partira para encontrar vida e só encontrou morte, que voltara esperando escravidão e recebera filiação restaurada. Mas a parábola não termina aí. Jesus, o mestre contador de histórias, adiciona um elemento que completa o quadro e revela outra face do coração humano. Há o outro filho, o mais velho, o filho que ficou, que trabalhou diariamente nos campos do pai, que cumpriu todas as suas obrigações, que seguiu todas as regras, que acumulou anos de serviço fiel. O filho que, em sua própria visão, era merecedor do amor paterno por seus esforços e sua lealdade. Ao retornar do campo após um dia de trabalho árduo, ouviu sons incomuns vindos da casa. Música, danças, risos, celebração. Intrigado, chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, respondeu o servo entusiasmado, e seu pai matou o novilho cevado porque o recebeu são e salvo.
A notícia, que deveria trazer alegria, acendeu uma fogueira de ressentimento no coração do irmão mais velho. O ciúme, a inveja, a amargura, a sensação de injustiça, tudo isso misturou-se em seu peito como um veneno tóxico. Recusou-se a entrar. Ficou do lado de fora, alimentando sua indignação, contabilizando anos de serviço fiel que agora pareciam desvalorizados pela calorosa recepção ao irmão ingrato. O pai, percebendo a ausência do filho mais velho e entendendo o motivo, saiu para buscá-lo. Observe este detalhe comovente. O mesmo pai que correu para receber o filho arrependido, agora sai para convidar o filho ressentido. O amor paterno não faz distinção, mas o filho mais velho explodiu em acusações. Há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci a uma ordem tua, e jamais me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Percebe a sutileza nas palavras? Este teu filho. Não, meu irmão. A distância emocional é palpável. A resposta do pai é o coração pulsante da parábola, o clímax espiritual da narrativa. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso celebrar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Nesta resposta gentil mas firme, Jesus revela a natureza do amor divino, um amor que celebra o arrependimento sem diminuir a fidelidade, um amor que oferece graça ao perdido sem desvalorizar o que permaneceu, um amor que tem capacidade infinita sem diminuir quando compartilhado. A parábola termina sem nos dizer se o irmão mais velho entrou na festa. Jesus deixa esta questão em aberto, convidando cada ouvinte a completar a história em seu próprio coração. Esta parábola, contada por Jesus em resposta às críticas dos fariseus, por ele receber pecadores e comer com eles, não é apenas sobre um jovem rebelde que volta para casa. É sobre a natureza revolucionária do amor divino. É sobre um Deus que não espera que nos tornemos perfeitos para nos amar. Um Deus que corre em nossa direção, enquanto ainda estamos cobertos pela poeira de nossas falhas. Um Deus que nos restaura a dignidade antes mesmo que completemos nosso pedido de perdão. É sobre a graça, este conceito radical de receber o que não merecemos, este amor que nos alcança, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. É sobre o perdão que não apenas cancela a dívida do pecado, mas restaura a dignidade do pecador. Um perdão que não diz apenas seu passado está esquecido, mas proclama seu futuro está garantido. É sobre a festa no céu quando um único coração quebrantado encontra o caminho de volta. Uma celebração que ecoa nas esferas celestes, sempre que uma alma perdida retorna ao abraço do Pai. É também um alerta sobre o perigo do orgulho religioso, da autojustiça, da incapacidade de compreender a magnitude da graça divina. Um convite para que abandonemos tanto a rebeldia do filho mais novo, quanto a rigidez do filho mais velho. E você? Em qual dos personagens se reconhece hoje? No filho que partiu buscando felicidade longe do pai? No que ficou cumprindo obrigações, mas desconectado do coração paterno? Ou talvez esteja aprendendo a amar como o pai, com braços sempre abertos para receber os que voltam? Esta é a parábola que tem atravessado séculos e culturas, tocando corações desde que foi pronunciada pela primeira vez pelos lábios de Jesus. Ela continua reverberando porque fala diretamente à nossa mais profunda necessidade: ser amado incondicionalmente, apesar de tudo o que somos e de tudo o que fizemos. O filho pródigo nos ensina que, não importa quão longe tenhamos ido, quão baixo tenhamos caído, quão completo tenha sido nosso fracasso, o caminho de volta para casa é apenas uma decisão de distância. E o mais extraordinário, o Pai já está lá, no horizonte, esperando por você, com os braços abertos. A história termina com uma festa, um banquete de reconciliação, um momento de pura alegria celestial. E o convite para esta celebração está estendido a todos nós. A mesa está posta, a música já começou, a porta está aberta.
A única pergunta que resta é: você vai entrar? Agora reflita, ore, compartilhe e, se puder, contribua com este ministério. A chave Pix encontra-se na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Se deseja aprofundar seu conhecimento, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.